Questão número 1, Unicamp 2015. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. É correto afirmar que as leis de Kepler... Então vamos lá. Kepler, ele mostrou suas leis na Idade Moderna, no período conhecido como Renascimento Cultural e Científico. Ele afirma 3 leis: a lei da órbita, a lei das áreas e a lei dos períodos. Essas 3 leis confirmam o que Copérnico disse, que é o modelo heliocêntrico, no qual o Sol está no centro do universo e os planetas girando ao seu redor. Porém, não é na Idade Média, então a gente já pode eliminar a alternativa A. Não está correta. Por outro lado, Ptolomeu é aquele que defende o modelo geocêntrico, e com isso, as letras B e C não se encaixam com o que ele tinha dito. Então, não está certo também. A única que resta é a letra D. Forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticaram as posições defendidas pela Igreja naquela época. Então, a alternativa certa é a letra D. Questão 2, Enem 2013. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F é igual a G, M1 vezes M2, dividido por D ao quadrado. Onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites da mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Então, vamos lá. A força de atração entre as duas massas, ela depende dos valores das duas massas dos corpos em questão e da distância entre esses corpos. Então, com a força analisada entre a Terra e cada satélite, todos eles vão ter a mesma massa, onde cada um descreve trajetórias circulares, portanto, a distância entre ele e a Terra não varia com o tempo. Tem-se funções constantes para a força de atração de cada satélite com a Terra em relação ao tempo. Então, quanto mais próximo o satélite estiver da Terra, menor será a distância. E com isso, maior a força de atração entre eles, visto na fórmula apresentada na questão, que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o gráfico que mais se encaixa com essa questão é o gráfico B, é a alternativa B. Questão 3, FUVEST 2015. A notícia satélite brasileiro cai na Terra após o lançamento falhar. Veiculado ao jornal O Estado de São Paulo, de 10/12/2013, relata que o satélite CBRS-3, desenvolvido em parceria entre o Brasil e China, foi lançado no espaço em uma altitude de 720 km, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocar em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km, o módulo de sua velocidade com direção à tangente à órbita deveria ser de aproximadamente. Note a DOT. O raio da Terra é 6 vezes 10 elevado à terceira quilômetros, massa da Terra 6 vezes 10 elevado a 24 kg e constante de gravitação universal G, que é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos. Passando então para o caderno, a gente precisa descobrir primeiro a distância, que seria metros vezes velocidade ao quadrado dividido pela distância, que é igual a 6 vezes m dividido pela distância. A gente descobre que distância equivale a 6.720 km. A velocidade, então, seria a raiz de gravitação universal vezes a massa do planeta dividido pela distância, que seria 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6,72 vezes 10 elevado a sexta, que é igual a raiz de 6,0 vezes 10 elevado a sexta, que é aproximadamente 7,7 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Agora o exercício 4. Considere 2 satélites artificiais S e T em torno da Terra. S descreve uma órbita elíptica com semi-eixo maior A e T uma órbita circular de raio A, com os respectivos vetores posição, RS e RT, com origem no centro da Terra. É correto afirmar que A. Para o mesmo intervalo de tempo, a área varrida por RS é igual à varrida por RT. B. Para o mesmo intervalo de tempo, a área varrida por RS é maior que a varrida por RT. C. O período de translação de S é igual ao de T. D. O período de translação de S é maior que o de T. E se S e T têm a mesma massa, então a energia mecânica de S é maior que a de T. Então, se A representa o semi-eixo maior no caso da órbita elíptica e também no caso da circunferência no caso da órbita circular. E como o semi-eixo maior da elipse e o raio da circunferência são iguais, a gente pode concluir que os períodos de translação são iguais, então só pode ser a alternativa C. O período de translação de S é igual ao de T.
Questão 5, Unesp 2014. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior em tamanho do Sistema Solar. Hoje são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está em uma distância em média de 1.200.000 quilômetros de Saturno e tem um período de transição de aproximadamente 16 dias terrestres ao redor do planeta. Testes é outro maior satélite de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 3.000 quilômetros. Considere: primeira lei de Kepler, lei das órbitas; segunda lei das áreas; e terceira lei dos períodos. A partir do período aproximado de translação de testes ao redor de Saturno em dias terrestres é... Passando esses dados para a fórmula, a gente sabe que R1 é igual a 1.200.000 quilômetros. Passando para a notação científica, fica 12 vezes 10 elevado à quinta. O R2 fica 300.000 quilômetros, que passa 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. E o T1, que seria 16 dias. A gente sabe que T2 dividido por T1 elevado à segunda é a mesma coisa de R2 dividido por R1 elevado à terceira. Então, a gente sabe que T2 dividido por 16 elevado à segunda, que é igual a 3 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 12 vezes 10 elevado à quinta, vezes elevado à terceira. Passando para cá, a gente sabe que T2 dividido por 256 é igual a 1 dividido por 4, 1 sobre 4 elevado à terceira. Então, T2 é igual a 256 dividido por 64, que é igual a 4. Exercício 6. No dia 5 de junho de 2012, pode-se observar de determinadas regiões da Terra o fenômeno celeste chamado Trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117. Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra em torno do Sol são aproximadamente complanares e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra. Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem A. O mesmo período de rotação em torno do Sol. B. Menor período de rotação em torno do Sol. C. Menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol. D. Menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol. E E. Menor frequência de rotação em torno do Sol. Pela terceira lei de Kepler, sabemos que T ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a K, que é constante. E quanto maior o período de rotação do planeta, maior o raio da órbita para manter o constante. Então, só pode ser a alternativa B, que é o menor período de rotação em torno do Sol. Texto para as próximas questões. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando suas órbitas são circulares, em que o raio da órbita terrestre, RT, mede 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, e que o raio da órbita de Júpiter, RJ, equivale a 7,5 vezes 10 elevado a 11. Aqui são as figuras. A questão 7, da Unicamp de 2012. De acordo com a terceira lei de Kepler, o período da revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedece à relação de TJ dividido por TT elevado ao quadrado é igual a RJ dividido por RT elevado ao cubo, em que TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de TJ em anos terrestres é o mais próximo de... Então, a gente sabe que RT equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 11 e RJ equivale a 7,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Passando para a forma, TJ dividido por TT elevado ao quadrado é igual a RJ dividido por RT elevado ao cubo, que é igual a TJ, que é igual a 1 elevado à segunda, ao quadrado, que é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 11, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 11, tudo por cúbico. Então, TJ elevado a 2 é igual a 5 elevado a 3. Então, TJ equivale a 12 anos. A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo F, que é igual a G por M1 vezes M2 dividido por R2, em que R é a distância entre eles e G é igual a 6,7 vezes 10 elevado a 11 negativo por N vezes M ao quadrado dividido por quilos ao quadrado. Sabendo que a massa de Júpiter é MJ, que é igual a 2,0 vezes 10 elevado a 27 quilos, e que a massa da Terra é MT, que é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 24 quilos, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é
A. 1,4 vezes 10 elevado a 18 newtons. B. 2,2 vezes 10 elevado a 18 newtons. C. 3,5 vezes 10 elevado a 19 newtons. E D. 1,3 vezes 10 elevado a 30 newtons. Bom, no momento de maior proximidade entre os planetas, a distância entre eles é igual a 6 vezes 10 elevado a 11 metros. O módulo da força gravitacional por eles é dado por F, que é igual a G vezes mj vezes mt dividido por r ao quadrado. Substituindo todos os valores numéricos, ficamos com F, que é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 2 vezes 10 elevado a 27 vezes 6 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6 vezes 10 elevado a 11 ao quadrado. Bom, com isso temos F, que é igual a 2,2 vezes 10 elevado a 18 newtons, que seria a alternativa B. Na ficção científica, a estrela de H.G. Wells, um grande asteroide, passa próximo à Terra que, em consequência, fica com sua nova órbita mais próxima do Sol e tem seu ciclo lunar alterado para 80 dias. Pode-se concluir que, após o fenômeno, o ano terrestre e a distância Terra-Lua vão tornando-se, respectivamente, A. mais curto aproximadamente a metade do que era antes, B. mais curto aproximadamente 2 vezes o que era antes, C. mais curto aproximadamente 4 vezes o que era antes, D. mais longo aproximadamente a metade do que era antes e E. mais longo aproximadamente 1/4 do que era antes. Portanto, concluímos que se a Terra se aproxima do Sol de acordo com a terceira lei de Kepler, o seu período de translação vai diminuir, isto é, o ano terrestre ficará mais curto. Então, de acordo com essa terceira lei, aplicando sobre a órbita da Lua em torno da Terra, temos r ao cubo dividido por t ao quadrado, que seria k. E o período total da Lua é de 27D, que ficará r elevado ao cubo dividido por t ao quadrado, que substituindo os valores, ficará r ao cubo dividido por 27 ao quadrado, que é igual a r ao cubo dividido por 80 ao quadrado. Bom, somando todos esses valores, o resultado seria r ao quadrado, que é igual a raiz de 9 elevado a 3, que seria o R1. O R2 é igual a, resumindo isso daqui, seria 2R1, que seria a alternativa B, mais curto, aproximadamente 2 vezes o que era antes. Resolução do exercício 10 da lista de física do quarto bimestre. Em 1665, Isaac Newton enunciou a lei da gravitação universal e dela pode-se obter a aceleração gravitacional. Sabendo-se que o valor de G, o raio da Terra e a aceleração da gravidade na superfície da Terra, foi possível encontrar a massa da Terra como m igual a 6,0 elevado a 10 à 24ª. A aceleração gravitacional sobre um determinado satélite orbitando a Terra é igual a G igual a 0,25 metros por segundo quadrado. A distância aproximada do satélite ao centro da Terra é... Então, para a gente descobrir, a gente precisa substituir os valores que ele deu para a gente na fórmula. E substituindo todos os valores, a gente vai ter que d quadrado é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6 elevado a 10 à 24ª, sobre tudo isso sobre 0,25. O d quadrado vai ser 40,2 igual 40,2 vezes 10 à 13ª sobre 0,25. E para facilitar a conta, a gente vai colocar tudo em elevado a 10. Então vai ficar 40,2 vezes 10 à 13ª sobre 25 vezes 10 ao negativo do quadrado. D quadrado vai ser igual a 1,608 vezes 10 à 15ª. A gente vai passar o quadrado como raiz, vai ficar raiz de 16,08 vezes 10 à 14ª. Resolvendo a raiz, vai ficar D igual a 4,0 vezes 10 elevado à 7ª, o que nos deixa com a alternativa B. Resolução do exercício 11 da lista de física do quarto bimestre. ITA 2010. Considere um segmento da reta que liga o centro de qualquer planeta do Sistema Solar ao centro do Sol. De acordo com a segunda lei de Kepler, tal segmento percorre áreas iguais em tempos iguais. Considere então que em dado instante deixasse de existir o efeito da gravitação entre o Sol e o planeta. Assinale a alternativa correta. Se o efeito da gravitação sobre o planeta deixasse de existir, o planeta sairia pela tangente em movimento retilíneo uniforme, assim percorrendo a mesma distância em tempos iguais, portanto, então varrendo a mesma área.
A única alternativa que se enquadra, né, nesse conceito é a A. O segmento de reta em questão continuaria a percorrer áreas iguais em tempos iguais.